Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Pretendemos aí retomar as nossas atividades na escola dominical. Eu quero convidar você para que nós abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas e nós vamos dar continuidade à reflexão que nós já temos desenvolvido há dois domingos. Este é o terceiro domingo. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11, leitura do versículo 1 ao versículo 4. Peço que você acompanhe a leitura. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar.
Deus bendito, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos para estar aqui juntos. Agradecemos porque nós podemos cantar louvores ao Senhor, podemos elevar as nossas vozes em oração. E nesse momento, de uma maneira especial, nós queremos abrir os nossos corações para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Peço, Deus bendito, de uma maneira especial que o Senhor me ajude nessa noite a falar aos nossos corações, de maneira que a Tua palavra venha de fato de encontro às nossas necessidades. É isso que nós suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que você conhece esse gesto aqui, ó. Certeza, né? Esse gesto se tornou um dos gestos mais populares no Brasil nos últimos anos. Eu acho que é difícil a gente passar um dia, né? Um dia assim, que não seja na televisão, numa foto, numa mensagem de WhatsApp, em que a gente não veja esse gesto de uma maneira ou de outra. Porque esse gesto se disseminou no Brasil. Há poucos dias, eu recebi uma mensagem de uma foto de uma igreja. Então os membros, como se os membros estivessem reunidos assim para tirar, sabe aquela foto que a gente tira em períodos festivos na igreja, junta todo mundo na frente do púlpito e as pessoas fazem uma pose para tirar foto? E para minha surpresa, as pessoas daquela comunidade, como estavam tirando a foto? Todos assim. Também vejo com espanto aquele encontro que ocorreu há alguns anos, sempre ocorre anualmente, conhecido como Marcha para Jesus, em que o presidente, cercado, rodeado de pastores, achando graça, faz o gesto apontando para baixo. Eu sou do tempo que a igreja condenou veementemente, sabe qual é o gesto? Esse aqui, ó, que é o rock. Então se dizia que isso é demoníaco. Se fizesse um gesto desse perto de um crente, ele sai caindo. Mas numa época em que a igreja, não na sua totalidade, enaltece um gesto como esse. Eu não estou me referindo aqui apenas ao gesto em si. O que eu quero chamar a atenção, a nossa atenção aqui, e aqui é importante, é para o conjunto de ideias, de valores, de princípios que estão implícitos nesse tipo de atitude. Estão aqui presentes, que se expressam junto com isso. Porque mais do que um simples gesto, que nós até repetimos com certa brincadeira, até fazendo brincadeira, mais do que um simples gesto, há aqui uma mentalidade que muitos de nós interiorizou, assimilou e trouxe para a nossa vida. Trouxemos para a nossa vida prática. Deixa eu mostrar para você como que eu não estou brincando. Quando eu era criança, e eu creio que a maioria de nós aqui tiveram essa experiência, a não ser aqueles que são mais novos, os meus pais, que não eram crentes, não eram nada, diziam o seguinte: Luciano, não brigue na escola. Porque se você brigar na escola e apanhar na escola, você vai apanhar em casa. Quem já ouviu isso? E se você bater em alguém na escola, a hora que chegar em casa, vai apanhar também. Então a lição aqui é o seguinte: não brigue. Seja uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, com um coração bom, não fica arrumando encrenca por aí. Mas eu ouvi um pastor, essa semana, que estava ensinando o seguinte do púlpito para os membros da sua igreja. E ele dizia o seguinte: se alguém se levantar contra você, senta a mão. E eu dizia o seguinte: eu ensino isso para o meu filho. E eu digo mais ou menos nesse sentido o pastor dizia: se você não bater na pessoa que se levantar contra você, quando chegar em casa eu te bato. E ele dizia assim: quando você vê uma pessoa
se levantou contra você, você olha para ele. Se ele for grande, você pensa assim, meu pai é maior. E parte para cima. E esse pastor disse uma coisa que me deixou assim, e que me parece ser um diagnóstico desse momento que nós estamos vivendo. Ele estava defendendo a questão do direito de se usar armas, e ele disse o seguinte, essas foram as palavras dele, abre aspas, todo pai cristão decente deve ensinar o seu filho a ser calvinista, palmeirense, uma chacota, né, ali com os membros da igreja dele, e a dar tiro. Todo pai cristão decente deve ensinar o seu filho a ser calvinista, palmeirense e a dar tiro. Então, irmãos, perceba aqui uma coisa, esse tipo de discurso era uma coisa raríssima na igreja. Eu acredito que pouquíssimas pessoas ouviram esse tipo de coisa de algum púlpito. Mas tem ganhado cada vez mais espaço nos nossos dias. E eu diria que só não tem ganhado mais espaço, mas tem também conquistado mentes e corações de muitos de nós. E esse tipo de discurso é só uma materialização da atmosfera, eu diria, doentia que nos envolve. Eu peço que você tenha paciência hoje, que o seu disjuntor não caia, né? Porque essa reflexão já há algum tempo vem me incomodando. O texto que nós lemos aqui hoje, nós temos lido nos 2 últimos domingos, é a oração do Pai Nosso, como eu tenho dito. E nós já pensamos sobre 2 partes dessa oração. Primeiro, a introdução, e eu procurei mostrar lá no primeiro encontro que a oração do Pai Nosso não é simplesmente um modelo de oração, não é simplesmente um roteiro de oração para ser seguido no nosso dia a dia. Mas a oração do Pai Nosso, quando Jesus a ensinou aos seus discípulos, tinha o objetivo de identificar os seus discípulos. Porque eles vão dizer para Jesus o seguinte, nos ensina a orar como João ensinou os seus discípulos. Então essa oração era uma oração que distinguia os discípulos dos discípulos de outros rabinos. Essa era a ideia dessa oração. Então, quando os discípulos de Jesus fizessem essa oração, as pessoas olhariam e diriam, esse é um discípulo de Jesus. Na semana passada, eu procurei mostrar a maneira como Jesus ensina os seus discípulos a se dirigirem a Deus. Não é como Senhor, não é como soberano, todo-poderoso, mas é como Pai. Ou seja, é o Deus que se relaciona comigo, como Pai. Ele é o meu Pai, que está próximo de mim. E hoje eu quero entrar aqui com vocês para pensar sobre essa primeira petição, ou essas primeiras 2 petições, quando Jesus ensina os seus discípulos, ele diz, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quero convidar você a pensar nessas 2 petições, e o primeiro ponto que eu quero chamar a nossa atenção aqui é para entendermos qual o significado desse pedido. Certamente todos nós já fizemos essa oração, muitas vezes, conhecemos de cor essa oração. Mas você já parou para se perguntar o que você de fato está pedindo a Deus quando você dirige a Ele essas palavras? Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Você parou para se perguntar qual o significado dessas palavras? Se você observar aqui na oração do Pai Nosso, nós temos 5 pedidos aqui. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados e lá no final, não nos deixes cair em tentação. Me parece que esses 2 primeiros pedidos que aparecem aqui não são necessariamente 2 coisas distintas e diferentes que Jesus está orientando seus discípulos a colocarem diante de Deus. Nós podemos até tratá-las separadamente, eu vou tentar fazer isso aqui, mas me parece que essas 2 petições caminham na mesma direção, é como 2 vias paralelas, que caminham no mesmo sentido e na mesma direção. Mas eu quero entender com você aqui o que cada uma dessas expressões significam.
O que nós, e a pergunta que eu quero tentar responder aqui é essa: o que nós pedimos quando pedimos a Deus que o seu nome seja santificado e que o seu reino venha? Essa é a pergunta que eu quero responder primeiramente. Pois bem, santificado seja o teu nome. Esse santificado não significa perfeição moral, porque na nossa mentalidade, a ideia de ser santo é a ideia de perfeição moral. Às vezes acontece que uma pessoa chama a nossa atenção, uma maneira da gente repreender a pessoa, mas tirando sarro, chamando a pessoa seu santo, seu santão, porque na nossa mente, santidade tem a ver com essa perfeição moral, mas o significado aqui não é de perfeição moral, é o significado que era comum no judaísmo, que é a ideia de separação. Santificado seja o teu nome, ou seja, o seu nome seja separado. Então, santo, na mentalidade do judeu, era tudo aquilo que era separado do uso ordinário, do uso comum, para um uso específico. No caso, uso no templo. Quando você abre o livro, o Antigo Testamento, vai lá, por exemplo, para o texto de Levíticos, você tem lá orientações sobre os utensílios do templo, orientações sobre aqueles que ministravam no templo. E lá diz mais ou menos o seguinte: olha, os utensílios do templo, determinado utensílio, santos serão ao Senhor. Quando falava a respeito dos levitas, aqueles que eram responsáveis pelo trabalho no templo, dizia: os levitas santos serão ao Senhor. O próprio Israel era santo ao Senhor. O que isso significa? Que eram perfeitos moralmente? Não. Significa que eles eram separados da vida comum, os utensílios do uso comum, para servir exclusivamente a Deus. Então nós podemos traduzir esse pedido: santificado seja o teu nome, entendendo da seguinte maneira: que o teu nome, Senhor, não seja banalizado, que o teu nome, Senhor, não seja tratado com desdém, que o teu nome, Senhor, não seja descredibilizado, e para usar uma linguagem mais próxima de nós, que o teu nome não seja desgastado. Ou seja, Senhor, que o teu nome seja lembrado com respeito. Que o teu nome seja lembrado com respeito. Que o teu nome seja honrado. Mas o segundo pedido é: venha o teu reino. E quando a gente fala de vir o reino de Deus, nós tendemos a associar esse pedido também a uma ideia de julgamento, a manifestação do juízo de Deus. E provavelmente não é isso que o texto quer dizer aqui. Quando nós olhamos os evangelhos e observamos a mensagem do próprio Jesus, nós nos damos conta de que Jesus falou muito do reino de Deus. Aliás, a mensagem central de Jesus foi o reino de Deus. Jesus dizia que o reino de Deus está entre nós, o reino de Deus está próximo de nós. E o que é esse reino de Deus? Reino de Deus significa o domínio de Deus, é o governo de Deus, o ato de Deus governar, o ato de Deus estabelecer o seu governo nessa realidade. E é curioso a gente observar que no Novo Testamento nós temos uma ideia que parece até contraditória, mas não é contraditória. Quando se fala do reino presente, mas ao mesmo tempo também se fala de um reino futuro. E o que isso significa? Significa que esse reino, ele já está presente, ele já se faz presente, mas a sua consumação, a sua plenitude se dará no futuro, mas ele já está sendo antecipado nessa realidade na qual nós vivemos. Então o pedido de Jesus aqui poderia ser traduzido da seguinte maneira para nós aqui: que a realidade do teu reino seja estabelecida entre nós aqui agora. Ou seja, que os valores, que os princípios do reino
tome lugar nesse mundo e nessa realidade aqui agora. Jesus não está falando de uma coisa do futuro, mas que esses valores assumam desde já. E é claro, lá no futuro eles se estabelecerão de maneira definitiva. Eu resumiria esses dois pedidos de Jesus, como eu disse lá no início, eles caminham na mesma direção. Mas eu resumiria esses dois pedidos com a seguinte expressão: Senhor, que essa realidade na qual nós vivemos corresponda com aquilo que é a tua intenção para ela. É isso que Jesus está pedindo. Senhor, que essa realidade experimente uma transformação tal que ela corresponda com aquilo que o Senhor projetou, que o Senhor quer para ela. Que esse mundo que é teu seja exatamente aquilo que o Senhor quer que seja. Num lugar onde o teu nome é honrado, é respeitado e os valores, os princípios do teu reinado se façam presentes. Se façam presentes. Pois bem, em segundo lugar, eu quero dizer o seguinte: que essa oração, esse pedido, não só esse, mas toda oração, implica num comprometimento. Comprometimento. Certa vez uma pessoa que não era aqui da igreja me procurou porque estava passando por um momento difícil, me mandou uma mensagem, eu nem conhecia pessoalmente, combinei com ela, viemos aqui na igreja para conversar. E ela me expôs o seu problema, queria que eu orasse por ela. Eu falei, não, vamos orar sim. Mas eu disse para ela também o seguinte: nós vamos orar, mas você também precisa tomar algumas atitudes. Você precisa tomar algumas decisões aí na sua vida para resolver isso. E eu percebi que essa pessoa ficou um tanto desapontada, porque no fundo, ela acreditava que a oração do pastor traria para ela a solução que ela precisava. E quando ela chegasse lá para onde ela pretendia voltar, o problema estaria solucionado. Irmãos, na nossa cultura evangélica, é muito comum a gente ouvir aquela expressão: oração tem poder. Todo mundo também já ouviu isso. Oração tem poder. Basta orar e as coisas acontecem. Aliás, no fundo, na nossa mentalidade, a oração é uma maneira de convencer Deus a fazer aquilo que a gente quer que Ele faça. Como se a gente pudesse manipular a Deus. Então a gente ora por um Brasil melhor, mas na hora de cumprir com a nossa responsabilidade, cobrando dos governantes, votando direito, levando a coisa a sério, a gente não faz. A gente ora para que o Evangelho alcance muitas pessoas, mas não assumimos a nossa responsabilidade nesse papel. A gente ora para que a igreja avance e alcance também outras pessoas e o trabalho prospere, mas nos recusamos a colocar a nossa mão no trabalho. Pode até chocar isso, mas eu preciso dizer isso para você. Se a sua oração não for acompanhada do seu comprometimento, ela não vale nada. Se a sua oração não for acompanhada do seu comprometimento, ela não tem valor. Serve só para você, só para consolar o seu coração. Os primeiros pedidos de Jesus, ensinados aqui pelos discípulos, foram: santificado seja o teu nome e venha o teu reino. E eu pergunto para você: será que Jesus estava comprometido com esses pedidos? Jesus viveu para isso, para que o nome de Deus fosse respeitado, fosse honrado, para que o reino dele se estabelecesse. As palavras de Jesus aqui para os discípulos não foram palavras de quem ora e espera que um milagre aconteça, mas de alguém que estava engajado, comprometido,
para que naquilo que dependesse dele, esses pedidos haveriam de se concretizar. Eu estou pedindo, mas eu estou aqui, engajado. Eu creio que quando Jesus se propõe aqui a ensinar os discípulos a orarem por esses motivos, ele estava também ensinando os discípulos que eles deveriam estar comprometidos com isso. Que aquilo que os discípulos pediam também deveriam ser foco do seu comprometimento. Santificar o nome de Deus, buscar o reino de Deus, implicava também em trabalhar, em atuar, em agir para que isso se concretizasse. Porque se eles não estivessem engajados, pouco valor teria as suas orações. E certamente você já passou por essa experiência. Uma coisa é orar por algo em que nós estamos engajados, vivenciando, experimentando. Outra coisa é orar por algo distante de nós, fora da nossa realidade. É como se a gente fizesse esse segundo tipo de oração simplesmente pela obrigação. Nosso coração não está ali. Há uma história que se conta aí de um jovem que saiu com dois vaqueiros, um mais velho e um mais jovem. E chegou em determinado local, o vaqueiro mais jovem tinha ali alguns cavalos. Ele disse para o mais velho: nós vamos dormir aqui? Ele respondeu: sim, nós vamos dormir aqui. E o vaqueiro e o mais jovem disse assim: mas o que nós vamos fazer com os cavalos? O mais velho falou assim: Deus cuida, Deus vai cuidar, fica tranquilo. E foram dormir. No outro dia de manhã, quando acordaram, cadê os cavalos? O mais novo correu, procurou o mais velho e disse: os cavalos sumiram, foram embora. O Senhor disse que Deus ia cuidar. E eu deixei os cavalos aí. E o homem virou para o jovem e disse o seguinte: Deus iria cuidar, mas queria usar as suas mãos para isso. Ele queria te usar para cuidar dos cavalos. Essa aqui é uma missão para nós. Nós oramos para que o nome de Deus seja santificado, oramos para que o reino de Deus se estabeleça, mas nós precisamos lembrar que Ele quer nos usar para isso. É a partir do nosso comprometimento. Eu ousaria dizer o seguinte: que o reino de Deus está em movimento, está se estabelecendo, mas ele passa por nós, pela nossa vida, para encontrar sua completude em nós, nessa realidade que nos cerca. Concluindo, há muitos anos atrás eu assisti um filme que eu recomendo, é um filme forte, mas eu recomendo, chamado Dia de Treinamento. Um filme com a Daisy Washington. E esse filme é curioso porque é a história de um jovem policial que chega na corporação animado, com o desejo de fazer justiça, de ser útil na sociedade, casado com uma criança, quer ser útil. Mas esse jovem policial é colocado ao lado de um policial corrupto, cheio de histórias com traficantes, com crime, totalmente envolvido nesse mundo. E por isso chama dia de treinamento, né? Então esse jovem policial, você assistiu, Luciano? Esse jovem policial precisava passar um dia com esse policial mais velho. E o que a gente vai percebendo no filme é que aquele jovem policial que entrou na corporação entusiasmado, com o desejo de fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, foi se contaminando aos poucos com a influência desse policial corrupto. E essa contaminação chegou a tal ponto que ele começou a se desvirtuar. Até que chegou um momento em que ele quase perde a sua vida, e aí então ele volta em si e consegue reencaminhar a sua vida. Eu não vou aqui contar o filme para você não ficar bravo comigo.
Mas ele acordou no fundo do poço. No fundo do poço. Por que eu estou montando esse filme? Não é para fazer propaganda não. Mas eu tenho a sensação de que a igreja está caminhando da mesma maneira. Sabe quando a gente vai absorvendo uma coisinha aqui, outra ali, e parece que a coisa há uma certa naturalidade nisso. E eu observo isso com certa preocupação, tristeza, indignação, tudo misturado. E eu não estou falando aqui simplesmente de um gesto, coisa de criança, mas eu estou falando da mentalidade que envolve esse gesto. Da atmosfera, do espírito que esse gesto traz e deixa impregnado na nossa vida. Nós vamos acolhendo algumas coisas com uma certa naturalidade. Primeiramente, deixa de nos espantar. Depois, no segundo momento, passa a fazer parte da nossa conversa. No terceiro momento, entra no nosso universo. E depois, assume as rédeas da nossa vida. Assume as rédeas da nossa vida. E aí, nós nos tornamos sabotadores de nós mesmos. A igreja que deveria honrar o nome de Deus, respeitar e promover isso, que deveria ser uma antecipação do que é o reino de Deus, se torna ela própria uma sabotadora disso. Conta-se uma história de um homem, um rabino, que aguardava o reino de Deus. E certo dia alguém bateu na porta da sua casa e disse para ele assim, que o reino de Deus chegou. E ele então foi correndo para o lado de fora e ficou alguns instantes olhando isso ao redor, observando. Depois de observar, ele entrou triste novamente para dentro de casa, sentou e disse o seguinte, o reino não chegou. Porque se tivesse chegado, as coisas estariam diferentes. O reino ainda não chegou. Porque se tivesse chegado, as coisas estariam diferentes. O desafio que eu quero deixar para nós nessa noite é o desafio de olhar para essa oração e entender que ela nos chama para um comprometimento. Um comprometimento que tem a ver com a nossa vida diária, com aquilo que está acontecendo conosco hoje, no nosso dia a dia, o que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo. Que Deus nos dê força, que Deus nos ajude, que Deus nos sustente. Amém. Quero convidar você